Oi, gente! Hoje eu estou aqui para dar início, a um novo conteúdo aqui no canal, que vai ser, os vídeos semanais comentando The Acolyte, a nova série de Star Wars que acaba de chegar na Disney Plus, A série, gente, ela vai chegar com episódios novos toda terça-feira à noite, na Disney Plus. E então, no dia seguinte, toda quarta-feira, nesse horário aqui que vocês estão tendo esse vídeo, eu vou estar trazendo, outros vídeos comentando todos os episódios dessa série. E essa série, gente, é uma série assim que eu tô muito ansiosa, desde que ela foi anunciada, porque o que é que acontece? Eu, gente, sou muito fã de Star Wars, Eu era muito fã de Star Wars, assim, na minha infância, Eu acompanhei ali, eu conheci primeiro a trilogia clássica, depois a trilogia prequel, Eu assisti todos eles em casa, não fui, assim, de acompanhar no cinema, até porque eu acho que todos os filmes já tinham sido basicamente lançados quando eu era, assim, bebezinha, antes mesmo de eu ter nascido. Então eu não acompanhei realmente, assim, lançamento por lançamento, mas eu lembro que eu tive acesso a todos os filmes da minha infância, Eu pegava na locadora, comprava meus DVDs, assisti, amei, mas depois, gente, que teve essa compra pela Disney, e aí a gente teve, vários novos conteúdos de Star Wars, novos filmes, novas séries, eu acabei me afastando um pouco de Star Wars, especialmente assim por causa das brigas e dos conflitos que tava rolando, dentro do fandom de Star Wars, Acabou sendo uma coisa assim que não era divertido de acompanhar, Por causa disso eu fui me afastando, fui parando de ver série. A única série da Disney Plus que eu assisti foi a do Obi-Wan Kenobi, porque eu gosto tanto das prequels que eu falei, não, essa série aqui eu tenho que assistir. Mas o resto, gente, assim, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, nenhuma delas eu acompanhei. Mas agora, nesse ano, gente, eu meio que voltei a me reconectar com Star Wars, porque eu comecei a pegar na biblioteca que tem perto aqui da minha casa, vários livros da era da High Republic, a Alta República, que é exatamente a mesma fase, da timeline, da cronologia de Star Wars que essa série de Acolyte se passa. Então, quando eu comecei a ler aqueles livros, que inclusive 2 deles já tem vídeo aqui no canal, eu comecei a voltar a me interessar mais por Star Wars, e depois, em maio, teve o relançamento, do episódio 1, Uma Ameaça Fantasma, nos cinemas, pra comemorar 25 anos de lançamento. E aí eu fui assistir no cinema e foi incrível. E desde então, a gente já fez toda uma maratona, já revi os 6 filmes principais, os 6 clássicos, do George Lucas, a trilogia original e a trilogia prequel. E em breve, eu vou rever também a trilogia sequel, a mais recente da Disney, pra eu relembrar tudo. Mas enfim, estou no hype de Star Wars por causa disso, Então estou voltando a lembrar de tudo, estou voltando a consumir tudo. E aí eu tava muito ansiosa pra ver essa série, porque essa série, ela se passa no passado, Como eu falei, eu gosto muito das prequels, Então eu gosto desse passado de Star Wars. E mais especificamente, eu comecei a ler os livros da High Republic. Então eu meio que já tenho, assim, um certo conhecimento sobre essa era. E é uma era que eu achei muito, muito legal. Mas então, gente, sem mais enrolação, vamos lá pra vinheta e depois eu falo pra vocês o que foi que eu achei desse episódio. Gente, esse episódio, ele já começou explodindo, assim, uma bomba na minha cara, Porque eu estava muito ansiosa pra ver a personagem da Carrie-Anne Moss, porque eu sou muito fã de Matrix, e ela, gente, é a Trinity da saga, de Matrix. Então eu fiquei assim, meu Deus, Trinity em Star Wars, isso vai ser perfeito, isso vai ser incrível. E aí, o episódio, ele já começou, com a cena de batalha, uma cena de luta ali, que eu já tinha, inclusive, visto um pedaço dela no cinema quando eu fui assistir Ameaça Fantasma, Porque eles colocaram um trechinho de The Acolyte ali como uma cena pós-crédito, como uma propaganda, assim, um negócio. Quando você ia assistir esse relançamento, de 25 anos de Ameaça Fantasma. Então eu fiquei, assim, super maravilhada quando vi aquela cena. Eu falei, meu Deus, é a Trinity, é a Carrie-Anne Moss, ela é maravilhosa, ela é incrível, tô muito ansiosa pra ver ela na série. É a primeira cena, ela morrendo. Eu fiquei super chocada, mas eu também acho que é uma coisa que faz sentido. Eu acho que eles tentaram pegar ali uma vibe meio a morte da Drew Barrymore na saga Pânico, Então eles pegaram uma atriz que todo mundo sabe que ela é super famosa, que todo mundo ia ter muita expectativa de ver ela na série, e já colocaram ela pra ser a primeira a morrer. Porque essa série aqui, gente, The Acolyte, ela tem uma vibe, assim, de mistério, de mistério de assassinato. Mas, normalmente, quando a gente tem esse tipo de mistério, o que a gente quer descobrir é quem foi que matou. Mas aqui, esse não é exatamente um mistério, Porque a gente já vê logo quem foi que matou, que foi a May. Mas o que vai acontecer aqui, é que o mistério, na verdade, é a gente entender por que essa pessoa está matando, Qual é a motivação por trás de todos esses assassinatos. Esse é o grande mistério, E a gente vai acompanhar, certos Jedi sendo assassinados ali, sendo procurados, caçados e, enfim, morrendo. E aos poucos a gente vai realmente, descobrindo cada peça, juntando as peças, até a gente descobrir o porquê que a May está fazendo isso, Então eu já achei que aquela cena, gente, ela foi incrível, Toda a batalha ali, o Kung Fu, a coisa ali, os passos que a Carrie-Anne Moss ela faz, ela é perfeita, gente? Ela serviu realmente, assim, foi uma versão Jedi da Trinity. Eu amei, e eu achei a personagem, inclusive, assim, gente, muito misteriosa. Porque tem um momento ali que ela acaba vendo
que ela tira a máscarazinha da Mei, ela vê que é a Mei, ela reconhece quem é aquela pessoa que está ali, e a gente já vê que existe uma certa história entre elas, que é bem interessante mesmo, né? Depois eu comento mais sobre isso. Mas agora falando sobre a Mei, né, gente? Eu amei que a gente já tem aqui, né, uma coisa muito importante sobre dualidade sendo trabalhada nessa série. Isso já começa até pelos títulos dos episódios, né? Que eu não sei se vocês repararam, mas o primeiro, ele se chama, né, Lost and Found, ou seja, né, perdida e encontrada. E o segundo é Revenge e Justice, né, vingança e justiça. Então, o nome dos episódios, eles já trazem essa ideia de que há um lado e outro lado oposto, né, em tudo, e que nada é absoluto, né, e isso já traz pra gente aquela ideia, né, do caminho assim da luz, do caminho das sombras, né, do caminho dos Jedi, dos caminhos do Sith, e isso é uma coisa que a gente sabe que vai ser abordada a longo prazo aqui nessa série, né, então eu amei que essa questão da dualidade, ela não ficou só assim numa coisa metafórica, mas eles meio que trouxeram isso pro lado assim material, ao trazer pra gente realmente, né, duas irmãs gêmeas. Então a gente tem a Mei e a Osha, né, gente? E a atriz que faz o papel dessas duas personagens, né, gente? Ela é maravilhosa, né? Vocês devem lembrar dela, inclusive, que ela fez a Rue lá de Jogos Vorazes, né? E desde Jogos Vorazes eu já achava ela muito maravilhosa, né, gente? Ela era uma atriz mirim, assim, incrível. O papel dela de Rue em Jogos Vorazes foi maravilhoso. E depois eu sei que ela também já fez algumas outras adaptações de livros jovem adulto, né? YA, que ficaram famosinhas, enfim. Então ela é uma atriz que eu sempre vi muito potencial nela. E eu tô amando aqui ela nesse papel. Eu já amei, inclusive, né, gente, a atuação dela, porque ela conseguiu passar pra gente, assim, logo nas primeiras cenas, toda a diferença entre a Osha e a Mei, sabe? Elas são completamente diferentes, por mais que elas tenham ali, né, realmente a mesma fisionomia, afinal de contas elas são gêmeas e é a mesma atriz que tá fazendo o papel, você consegue perceber só pelo olhar, só pelas feições que ela faz, as caras e bocas e tudo mais. Você sabe quem é quem. E eu achei isso incrível, né? Porque isso realmente, assim, bons atores, eles sabem interpretar, né, gêmeos de uma forma maravilhosa. Eu adoro história com gêmeos, gente. Parece um novelão, parece todo um drama, assim. Então, eu já adorei que eles trouxeram gêmeas aqui pra essa série, né? E eu já amei o jeito como elas foram trabalhadas desde o início, né? Então, eu gosto, assim, que o primeiro episódio, ele meio que tenta fazer a gente pensar que a Osha e a Mei são a mesma pessoa no início, né? E aos poucos a gente vai descobrindo que não. Mas pra mim, como eu falei, pra mim ficou bem óbvio que não era a mesma pessoa, porque o jeito que ela tava atuando, gente, era muito diferente. E eu sei que, assim, que ela poderia só ser uma mentirosa, ela tá fingindo pras pessoas ao redor, mas eu falei, não. Essa atuação aqui é muito boa, né? A personagem não seria capaz de fingir desse jeito, isso aqui é a atriz realmente fazendo dois papéis. Mas então, né, gente, a Osha, o momento que a gente vai conhecer ela tá trabalhando, né, como meio que uma mecânica que trabalha do lado de fora da nave, consertando a nave, né, que é um trabalho que normalmente são os droids que fazem, né, por exemplo, o R2-D2 a gente sabe, né, gente, tanto na trilogia prequel quanto na trilogia clássica, original, né, ele várias vezes, assim, saía da nave, né, ficava consertando coisas, enfim, então é um trabalho que eles acreditam, né, que seres vivos ali, racionais, orgânicos, que não são droids, né, não deveriam estar fazendo esse tipo de trabalho, mas ela faz ali, né, e eu amei que a nave em que ela tá trabalhando, a gente já tem aquela espécie de alienígena, que eu esqueci o nome deles, gente, mas é aquela mesma espécie que aparece no início, né, ali da trilogia prequel, né, aqueles que estão tendo toda uma treta com o Naboo, né, em Ameaça Fantasma, e eu adoro aquela espécie, né, como eu falei, eu gosto muito das prequels, então eu gosto deles trazerem essas raças alienígenas de volta, né, específicas da trilogia prequel. Então eu já amei que eles têm, né, essa aparição ali no início. Eu amei toda a maquiagem dele, todos os efeitos que fizeram ali pra eles. Eu acho que não foi feito de CGI, deve ter sido maquiagem e prótese, enfim, igual como era na trilogia antiga, né? Mas, então quando ela tá lá trabalhando, né, a gente vai ver a chegada de alguns Jedi que estão lá, né, pra meio que pegar ela, assim, interrogar ela, levar ela pra ser presa, enfim, e eles resolverem toda essa questão porque eles tiveram, né, gente, acesso, assim, a uma descrição de quem era essa assassina e eles perceberam que era essa tal, né, de Osha. Sendo que o que acontece, né, gente, é que essa Osha, ela já foi uma Jedi, e no caso ela foi uma Padawan, ela tava sendo treinada pra ser uma Jedi, mas aconteceu alguma coisa ali que deu errado e ela acabou saindo, né, da Ordem do Jedi, ela abandonou ali. E eu achei que o episódio, ele meio que deixou a gente, assim, meio que em dúvida, porque alguns personagens falam de um jeito que dá a entender que ela foi colocada pra fora. Mas ela fala de um jeito que dá a entender que foi ela mesma que quis sair da Ordem dos Jedi. Então fica assim aquela coisa que a gente fica meio em dúvida. Mas, né, em breve, mas provavelmente no decorrer dos episódios, a gente vai entender mais, né, sobre o que realmente aconteceu. E aproveitando, né, gente, que eu já falei aqui dos Jedi, né, que chegou ali o pessoal pra prender ela, eu queria falar assim que eu já amei o look deles, né, toda a estética deles, porque eles estão com as roupas que os Jedi costumavam usar, né, na Era da Alta República. Então, normalmente, quando eles têm, assim, ações mais diplomáticas ou coisas que são mais pacíficas e mais tranquilas, eles têm aquele look, né, que é branco e dourado.
dourado, né? Mas às vezes quando eles têm algumas missões, assim, que são mais voltadas pra ação, eles usam a roupa, né, que é marrom e dourado. Então achei que foi muito legal, né, que eles repetiram esse mesmo aspecto dos livros, né? Então ficou tudo bem coeso, de acordo com o que eu já vi a respeito da Era da Alta República, né? Então eu gostei muito ali deles aparecendo. E eu amei, gente, aquele menino ali, aquele Jedi, que é o York, né? Eu achei ele muito fofinho, eu achei ele muito carismático, e eu amei, assim, que a série já coloca ele pra ser meio que o Jedi gatinho aqui da série, né? Então eu já amei, já teve cena dele sem camisa, já teve tudo, ele já serviu, né? E ele é todo meio bobinho, assim, meio bestalhado. Eu achei ele muito incrível, e eu não sei se vocês perceberam também, gente, mas eu senti um certo clima entre ele e a Osha. A gente sabe que os dois já se conheciam quando a Osha, ela tava ali treinando, né? Quando ela era uma Padawan, ela tava treinando ali pra ser Jedi. Mas a gente não vê realmente como foi essa relação deles. A gente vê que ele tá ali meio em dúvida com tudo, né? Ele tá bem triste, assim, porque ele parece que gostava dela de certa forma. Não necessariamente de um jeito romântico, mas ele gostava dela. E aí, de repente, ele descobre ali que ela talvez tenha matado uma pessoa. Então a gente vê que ele tá ali meio que num conflito. Mas eu senti um certo climazinho ali interessante entre eles. Eu não sei se vocês viram isso, eu não sei se é minha mente fanfiqueira, né? Porque assim, gente, se tem um negócio que eu amo, é Han e Leia, né? Anakin e Padmé, e também Rey e... Rey e Kylo Ren. Pois é, gosto de todos os casaizinhos que tem em Star Wars, então já senti um climinha aqui entre eles dois. Depois disso, né, a gente vai acabar vendo o pessoal, né, lá em Coruscant, né, no Templo dos Jedi, e a gente vai ver, né, o Sol, que, gente, ele era o antigo mestre, né, da Osha, quando ela tava treinando ali pra ser uma Jedi. E esse ator, né, gente, vocês devem reconhecer ele, que ele é o protagonista lá daquela série coreana, né, da Netflix, Round 6, né, que em inglês é Squid Game, né, que tem 2 nomes a série. Mas enfim, essa série é a mais popular da Netflix, essa série é muito maravilhosa, né, e eu gosto muito desse ator, gostei muito dele naquela série e já amei que ele tá aqui em Star Wars, sabe? Era mais um motivo de eu estar muito ansiosa pra ver essa série. E uma curiosidade pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, né, gente, é que ele não sabia, né, assim, falar inglês fluentemente. Então ele aprendeu inglês só pra fazer essa série de Star Wars, pra vocês verem realmente como ele tava aqui muito dedicado. E eu achei o inglês dele maravilhoso, adorei a atuação dele. Ele foi um personagem que eu já amei, assim, instantaneamente, né? Ele tava lá ensinando aos Jedi pequenininhos, né, os... esqueci agora, gente, o nome dele, os Younglings, né? Ele tava ali ensinando as criancinhas, parecendo aquelas cenas que a gente tinha, né, do Yoda na trilogia prequel, né? Que o Yoda ficava ali ensinando as criancinhas. Então ele tá ali, né, conversando com o pessoal, até que chega a Vernestra. A Vernestra, gente, ela é uma personagem bem interessante, porque ela é uma personagem que ela já aparece nos livros, né? A raça dela, a espécie dela, é uma espécie que consegue viver durante muitos anos. Então, os livros, né, da Alta República, eles se passam mais ou menos ali, acho que uns 100 anos antes dessa série, né? E aí, por causa disso, muitos dos personagens, eles já morreram, né? Eles já envelheceram, eles já não estão presentes. Mas a Vernestra, ela é uma das únicas personagens que a gente já tem confirmação, né, de que ela sobrevive às histórias dos livros e ainda tá vivendo agora no tempo, né, dessa série de Acolyte. E ela é uma personagem, gente, assim, que eu recomendo, se vocês não viram ainda, vocês verem um vídeo que eu fiz falando sobre ela, né? Porque eu fui ler um livro dela, né? O livro que ela aparece pela primeira vez, o livro que mostra a origem dela ali, né? Da toda a série de livros da High Republic. E eu achei essa personagem chatíssima no livro, gente. Eu não gostei dela, eu achei ela muito chata porque ela me lembrou exatamente tudo que eu não gosto dos Jedi, né? Eu gosto, assim, dos Jedi, assim, enquanto um conceito, eu gosto de vários personagens, mas eu acho que a instituição, né, ali da Ordem Jedi tem vários problemas, a gente sabe disso, né, especialmente na trilogia prequel, a gente vê muito disso, né, na série de Clone Wars também. Então, eu não gosto muito dos Jedi enquanto instituição. E ela, né, eu achei ela muito chata desde o livro que eu li, porque eu achei que ela era muito certinha, e o jeito que ela falava de sentimentos e tudo mais. E se vocês não viram aquele meu vídeo, gente, vão ver, porque lá eu já falei dela, já falei mal dela, porque eu não gostei dela. E eu achei bem interessante que aqui na série ela chegou, e eu tava pensando, nossa, vamos ver se na série aqui eles mudam um pouco ela, se eu vou gostar mais dela. Não gostei, ela é insuportável. Mas agora, né, vendo a série e vendo ela insuportável aqui também, eu comecei a perceber que isso é meio que proposital. E mais uma coisa, né, no livro que eu li, esse jeito chato dela de ser toda certinha ali do Jedi, ficar se preocupando com certas coisas, né, e ficar falando assim, porque os sentimentos é porque não sei o que, né, que leva você pro lado sombrio, que é um discurso que eu acho insuportável. Isso era uma coisa que no livro que eu li era tratado como uma qualidade da Vernestra, era tratado como se ela fosse uma Jedi, né, exemplar, maravilhosa, e eu achava ela insuportável. Mas aqui na série, eu já gostei, porque na cena que ela aparece, toda a entonação da cena já dá pra gente entender que ela é uma personagem que é chata. Então eu gostei, porque parece que a diretora aqui da série, ela tem a mesma opinião que eu tenho sobre a Vernestra, né? Que ela é uma personagem muito chata. E eu acho impressionante, né, gente? Parece que no Jedi sempre tem que ter ali um ET verde sendo insuportável, né? Porque é o Yoda e ela, né? Inclusive o Yoda, gente, é um personagem que ele não aparece aqui nesses 2 episódios, mas que ele também está vivo durante essa era da High Republic. Então eu tenho certeza que em algum momento ele vai aparecer aqui. Mas voltando a falar mal da Vernestra e também falando bem do Sol, eu acho interessante que no todo o diálogo ali que eles têm, meio que dá a entender que o Sol, ele ainda se importa muito com a Osha, né? Ele já tem uma nova Padawan, gente, que o nome dela é
Jackie Lone, né, que inclusive é a mesma atriz que faz a X-23, né, a X-23 lá dos X-Men, né, que ela participa do filme do Logan. Então ele já tem uma nova Padawan, mas ele ainda possui um carinho muito grande pela Osha, né? Então, inclusive, a Vernestra fala, nossa, eu não imaginei que você ainda se sentisse, né, tão conectado assim com ela, que você fosse se sentir tão impactado ao saber dessa notícia. Ou seja, que bicho escroto, né, gente? Óbvio que ele ia ficar impactado sabendo que a antiga Padawan dele, né, estava ali envolvida num caso de assassinato. Então é óbvio que ele ia ficar ali se sentindo mal. E eu já gostei que o Sol, ele parece exatamente o tipo de Jedi que eu gosto. Que assim, ele não é um ser, né? Ele não é do mal, ele não é vilão, ele é uma pessoa boa. Mas ele é meio rebelde ali no sentido de que ele se dá liberdade para sentir certas emoções que normalmente os Jedi, enquanto instituição, né, eles não toleram, eles não acham legal, eles não concordam, né? E isso é uma coisa que eu acho interessante sobre essa era, gente, da High Republic, né, a era da Alta República, é porque a gente tem vários Jedis, assim, que eles meio que tentam ter uma visão própria sobre a força e sobre também o que é que eles acham do conselho, né? Pelo menos nos livros que eu li até agora, tinha muitos personagens que eles questionavam. E às vezes algumas coisas falando assim sobre sentimentos, de luto, de perda, de não sei o que o Jedi fala assim, porque você não pode perder tempo com isso, porque isso leva você pro lado sombrio. E eles discordavam, eles falavam, não. É importante eu lidar com meus sentimentos, né? É importante que eu não me cale diante disso, né? É importante que eu consiga expressar o que eu tô sentindo. Então, já tem alguns Jedi nessa época, né? Que eles meio que têm esse tipo de reflexão, que eles não simplesmente concordam com todos os dogmas ali, né? Da Ordem Jedi. E eu acho que isso é muito interessante. E o Sol parece ser um personagem desse tipo, né? Então, ele já fala algumas coisas ali, né? Pra nova Padawan dele, né? Esqueci o nome dela de novo, gente. A Jack, né? Ele já fala ali pra ela algumas coisinhas, né? Que tem um momento que ela pergunta assim, nossa, mas não dizem que não é pra gente ficar vivendo do passado e ficar, né, relembrando coisas antigas, não sei o que, vivendo de nostalgia. E ele fala, não, mas às vezes é importante a gente lembrar do passado pra gente aprender. Então meio que ele já tem uma visão assim que, tipo, ele é um Jedi, da moda assim mais tradicional, mas ele não segue o dogma à risca. Então eu já gostei dele, já achei ele maravilhoso. E também eu já gostei, gente, que aqui já fica estabelecido, né, uma questão muito interessante sobre a relação dele com a Osha, que é uma questão que eu gosto muito quando é explorada em Star Wars, né, sobre os mestres e os seus padawans. Porque, de certa forma, né, gente, eles têm uma ligação quase que familiar. Porque se você parar pra pensar, né, nas regras ali, os younglings, né, que são os pequenininhos que vão aprender pra virar Jedi, pra virar Padawan, enfim, eles são levados pra Coruscant muito novinhos mesmo, né? Tanto é que lá na trilogia prequel, o Anakin, que ele tinha 9 anos, o Yoda já tava falando, não, que ele é muito velho pra ser Youngling, né? Ele é muito velho pra ser Padawan, muito velho pra começar aqui, né? Ele é igual aquela Susana Vieira, não tenho paciência pra quem tá começando, o Yoda é assim. Então, tipo, as crianças, elas são consideradas muito velhas, muito rápido, né? E eles gostam de criança muito pequenininha. A própria personagem aqui, a Osha, eles falam que ela também já foi considerada meio velha, porque ela já tinha 8 anos, né? Vê que absurdo, né, gente? O Jedi é tudo doido. Mas, enfim, a questão é que, por eles pegarem essas criancinhas e colocarem um mestre, que já é uma pessoa adulta, pra cuidar delas, e esse mestre, ele também não teve uma família, não teve um convívio familiar, e essa criancinha também não tá tendo um convívio familiar, acaba que a família dos Jedi, a família do Padawan é o seu mestre, né? E a família do mestre é o seu Padawan. Então eles têm uma ligação que é muito assim de pai e filha, mãe e filho, né? E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? E às vezes quando você tem uma diferença de idade que não é tão grande, acaba rolando uma coisa assim de parecer meio que irmão mais velho, né, irmão mais novo, que é isso que a gente vê com, né, o Anakin e o Obi-Wan na trilogia prequel, e também o que a gente vê com a Vernestra e o Padawan dela, né, nos livros lá da Era da Alta República, porque a gente vê que a Vernestra, ela vira uma mestre Jedi quando ela ainda é adolescente. E aí depois ela vai ter um Padawan que também é adolescente, ele só tem tipo 2 anos a menos que ela, alguma coisa assim. Então a gente vê que realmente são tipos de relações bem complexas, né, e lida assim com muitas emoções. Então eu já gostei que o Sol, ele é um personagem assim que ele é muito sensível, né, e a relação dele com a Osha é muito interessante, então eu já amei muito, muito esses dois. Mas continuando, né, gente, a gente vai ter o Sol, a Jack e o York, né, eles viajando lá pra encontrar a Osha, né, porque a Osha, ela tinha sido presa ali numa navezinha que tava levando os presidiários, mas aí o pessoal que tava preso lá começou a fazer todo um motim, não sei o que, teve toda uma confusão. Eu achei essa cena muito legal, inclusive, eu queria até dizer uma coisa aqui, né, gente, que eu tô amando, que essa série tá tendo muito alienígena bizarro, muitas criaturas diferentes, isso é uma coisa que eu gosto muito de Star Wars, né, quando é um pouco mais fantasioso, e eu tô achando que essa série bem fantasiosa, né, bem louca, assim, visualmente falando, né, tem uma estética mais fantasiosa, assim, mais conto de fadas, mais magia, mais criaturas estranhas,
que é uma coisa que eu acho que é bem a vibe mesmo do próprio Jorge Lucas. Então eu amei que essa série tá mantendo essa vibe. Ela não tem uma estética, assim, que é um pouco mais séria, mais realista, mais pé no chão, como séries tipo Endor, por exemplo, né? Mas, enfim, continuando, eu adorei aquela cena, né? E eu amei também que a Osha, ela vai e salva aquele cara que era considerado um assassino muito perigoso, né? E ela vai lá e quando ela tá prestes a fugir, ela fala, não consigo fugir, deixar ele aqui, né? Então eu gostei que também foi mais uma cena que mostra pra gente que ela é muito boazinha, então ela nunca poderia ter sido aquela assassina que a gente vê lá no início do filme. Mas então, né, depois que ela salva o cara, ela fica sem nenhum pod, né, pra ela poder fugir. Então ela acaba ficando ali na nave, né, ela se amarra ali todinha, bota o cinto, não sei o que, a nave cai ali no planeta gelado, né. E aí depois, né, o Sol e os outros Jedi, né, que estão com ele, acabam encontrando ela, né. Então eles têm um momento ali do encontro e eu amei que ele fala, né, com a Osha, e a Osha fala, né, tipo, não fui eu, né, eu não sou culpada, não fui eu que matei. E aí o Sol, quando olha pra ela, sabe, ele olha no olho dela, ele fala, não foi ela, eu sei que não foi ela. Então ele já acredita, e eu já amei, já falei, meu Deus, vocês dois são maravilhosos, se abracem, né, é pai e filha sim, e eu já amo muito eles dois. E aí, depois disso, né, gente, no finalzinho, entre o episódio 1 e o episódio 2, a gente vai ver, né, que a May, que é a irmã gêmea da Osha, ela tem um mestre ali, né, que ele parece ser um mestre Sith, né, ele inclusive tem aquele sabre de luz vermelho, ele tem uma máscara, né, que a máscara dele é uma coisa assim que lembra, né, a estética ali do Darth Vader, do Kylo Ren, e essa vibe assim, mas a gente não sabe quem ele é, ela mesma não sabe quem ele é, e ele tá ali treinando ela, né, e uma coisa interessante que eu acho importante a gente falar aqui, né, é que ele meio que está desafiando ela, porque ele quer muito que ela mate um Jedi, né, sem usar nenhuma arma. Isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, sendo comentada desde a primeira cena, quando ela vai enfrentar, né, a personagem da Carrie-Anne Moss, que é a Indara, né? Então, desde a cena que ela tá lá contra a Indara, que ela vai lá tentar matar ela, ela já começa no início tentando fazer alguma coisa sem usar arma, mas depois ela não consegue e acaba usando a arma pra matar a pessoa, né? Mas ele quer que ela faça alguma coisa sem usar arma. E aí eu sinto, gente, que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque é um elemento que já foi abordado na série mais de uma vez. Mas, mesmo com 2 episódios só, vários personagens já falam sobre isso, né? E a ideia de que um Jedi, ele nunca vai atacar uma pessoa que está desarmada, né? Então eu sinto, por exemplo, que a ideia, né, de que esse mestre da May quer que ela mate um Jedi sem usar uma arma, é porque o Jedi, ele não teria como revidar. E se ele revidar, né, e por exemplo, matasse a May no processo, isso seria usado como prova para mostrar, por exemplo, que os Jedi são hipócritas, que os Jedi não prestam, não sei o quê. E talvez isso ser, né, já o início do que vai começar a fazer algumas pessoas não gostarem do Jedi e daqui a 100 anos, né, a gente ter, no caso da trilogia prequel, que tudo se acaba, né, tudo se arromba ali, o Palpatine vence, enfim. Então talvez já seja o início, né, gente, dessa queda dos Jedi, já seja a sementinha que esse cara tá plantando, né, pra tentar causar ali e fazer os Jedi eles serem expostos como, né, uma ordem ali, um grupo, uma sociedade que é hipócrita. Mas continuando então, né, a gente vai ver que a May, ela tem o objetivo de matar 4 Jedi em específicos, né, a Indara foi a primeira que ela matou já no primeiro episódio, né, e aqui nesse segundo, a pessoa que ela vai querer enfrentar, né, a gente já viu o nome dele, é o Tobin, né, o Tobin é também um Jedi ali, que pelo que a gente tá vendo, né, esses 4 Jedi que ela quer encontrar, né, gente, toda vez eu falo Jedi no plural, mas eu sei que não existe, a gente é Jedi, mas a minha boca toda vez bota um S. Mas enfim, esses 4 Jedi que ela quer matar, eles estão, né, relacionados, envolvidos com alguma coisa que aconteceu lá no passado, né, que dizem que a May começou ali um fogo, né, que acabou matando os pais dela e quase matou a irmã gêmea dela, a Osha. E nisso que aconteceu, né, 4 Jedi estavam lá, eles salvaram a Osha e, teoricamente, né, eles dizem, supostamente, não conseguiram salvar a May e a May acabou morrendo. E foi aí, né, que o Sol, ele pegou a Osha pra ser a padawan dele. Então a gente sabe, né, que isso aconteceu. Porém, né, uma coisa que é importante a gente ver aqui é que, né, a May está viva, né? Então, se acha que a May está viva, a gente já vê que as coisas não foram como, né, estão dizendo que foi. E aí, uma das pessoas que participou desse caso, né, que rolou, de salvar a Osha e a May, teoricamente, ter morrido, foi esse tal de Tobin. E ele, gente, a gente vê que ele tem várias cicatrizes, que eu tenho certeza que tem a ver, né, com essa coisa do fogo que rolou. Provavelmente ele se machucou muito ali. E a gente sabe, né, nesse episódio, eles falam que ele já está ali há 10 anos sem falar nada, que ele está ali num estado quase vegetativo, que ele está ali meditando por anos e anos e anos, né, mais de uma década meditando. E a May precisa matar ele. Ele é a próxima pessoa que ela precisa matar. E aí ela não consegue matar ele, ela não consegue chegar perto dele, né? Porque ele tá como se fosse assim, com quase um campo de força ali protegendo ele quando ele tá meditando. Então ela vai atrás, gente, do ajudante dela. Deixa eu ver aqui o nome dele que eu já esqueci, que é muita gente que aparece nesse episódio. Que é, gente, o Kimir,
né? Kimi é o nome do ajudante dela, que inclusive é um personagem que eu tenho certeza que ele vai ser muito, muito, muito importante no decorrer dessa série, né? Porque ele também sabe, né, que ela tem um mestre, né? A gente não sabe se ele sabe a identidade do mestre, mas ele sabe que ela tem um mestre, ele sabe ali do plano dela, então ele meio que está ali envolvido com ela nessas coisas aí do lado sombrio, dessa forma diferente de usar a força, né? Então ele está ali ajudando ela, e ela vai pedir ajuda dele pra pegar ali um veneno, né? Que inclusive é um veneno que ele usa, acho que é um vegetal, um negócio, né, que existe no planeta natal dela. Então ele vai dar pra ela esse veneno e ela vai usar esse veneno pra tentar matar o Tobin. Mas é interessante, né, gente, que o jeito dela fazer o Tobin, ele meio que sair daquele transe ali da meditação, ela começar a falar sobre o que aconteceu no passado. Ela não explica pra gente o que aconteceu, mas já deixa bem claro pra gente, né, que a razão pela qual o Tobin ele está esses 10 anos meditando é porque ele não está conseguindo lidar com a culpa de algo que ele fez, de algo que aconteceu muitos anos atrás, né, e que acabou separando essas irmãs. Então ele acaba ali acordando, despertando, ele fala com ela e ele mesmo pega o veneno e toma. Então ela nem mata ele, né, ele mesmo que se mata. E isso é uma coisa, gente, que eu achei muito babadeira, porque o que é que um Jedi pode ter feito, né, pra chegar ao ponto dele passar 10 anos meditando, assim, sentindo culpado, e depois, quando ele revê a pessoa do passado dele, né, a criança que teoricamente tinha morrido, ele mesmo decide se matar, sabe? É uma coisa muito babadeira. E aí volta pra aquela questão, né, de que a Indara, né, a personagem da Carrie-Anne Moss, quando ela tira a máscara da May, ela fica tipo, meu Deus, é você. E ela parece saber que é a May. Diferente, por exemplo, do Sol, que a gente vê aqui no decorrer, né, dos 2 episódios, que ele não sabia que a May estava viva. Ele pensava que ela realmente estava morta e só a Osha estava viva. Então talvez ele não faça parte necessariamente daquilo que aconteceu, tipo da coisa errada que aconteceu no passado. Até porque, na minha visão, ele não parece ter muita culpa, assim, dele ter feito algo super horrível. Ele parece, assim, pra mim, sentir saudade da Osha. Esse parece ser o grande drama dele. Mas eu não acho que ele estava envolvido realmente nessa coisa horrível que aconteceu no passado. Acho que tem mais a ver realmente, né, com a Indara, o Tobin e talvez, né, o próximo Jedi, né, o 4º Jedi, que está na lista, né, da May para ser assassinado. Mas falando aqui, né, sobre essa questão de que a May tá viva e que alguns personagens não sabiam disso, eu acho que é bem interessante, né, que a Osha é pega de surpresa, né, ao começar a perceber que a sua irmã tá viva, né, então inclusive achei bem interessante que a gente tem as visões meio sombrias que ela tem, que ela vê a irmã dela criança e o olho fica preto, parecendo um demônio, assim, parecendo uma coisa bem filme de terror. Eu achei que isso foi uma coisa bem legal, né, não só narrativamente falando é legal, porque eu acho que é uma coisa que a gente não costuma ver tanto em Star Wars, mas esteticamente também, né, porque normalmente Star Wars não tem uma pegada tão de terror, normalmente é uma coisa mais de aventura, mais leve, ou uma coisa mais assim de guerra e política, né? Mas normalmente assim, uma vibe terror é uma coisa que é meio nova em Star Wars, então eu achei isso bem legal. Mas enfim, né, a Osha, ela não sabia que a May estava viva, e o que é interessante é que a gente descobre no episódio 2 que a May também não sabia que a Osha estava viva. Né? Uma não sabia que a outra estava viva, e eu achei isso muito interessante também no momento que as duas se veem pela primeira vez, depois de muitos anos, né, que uma não sabia nem que a outra estava viva, e elas se olham ali, e eu achei, gente, não sei se vocês vão concordar, mas eu achei que o olhar da May tava muito assim, olhar de vítima. Eu não achei que ela tava com um olhar maligno, um olhar de vilão, um olhar assim, sabe? Eu também não achei só que ela estava confusa. Eu achei ela com um olhar assim que transmitiu muita fragilidade. E isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber, porque eu achei a atriz muito boa, né? E quando eu digo que eu achei a atriz muito boa, é porque eu acredito que cada detalhe ali das feições dela em cada cena tem um significado muito grande. Então, pra personagem da May ter feito aquela cara ali, aquela expressão tão fragilizada, eu acho que talvez ela não seja uma grande vilã aqui dentro dessa série. Eu acho que talvez ela só esteja sendo manipulada mesmo. Talvez coisas erradas tenham acontecido e ela foi levada pro lado sombrio, sem necessariamente ela ser uma pessoa ruim. Mas eu achei que aquele momento ali, aquele olhar dela, gente, pra mim foi uma coisa que deixou muito claro que tem muito mais profundidade na história dela do que a gente imagina. E ela não é simplesmente uma pessoa ruim matando Jedi, né? Matando Jedi. Né? Provavelmente tem alguma coisa ali muito mais profunda sobre ela que a gente vai descobrir no decorrer dos episódios. Eu tô muito curiosa pra saber, né? Porque a gente já vê, gente, que elas são duas personagens assim, que elas têm muita história pra contar. Elas são muito misteriosas, elas são muito interessantes. Eu quero muito ver como é que vai ser, né, o desenvolver de toda essa relação das irmãs, o que realmente aconteceu com elas na infância, se realmente a May foi culpada pelo incêndio que matou os pais dela ou não, porque isso é uma coisa que eu também estou começando a duvidar, né? Então são personagens assim que elas realmente assim já tem muita coisa pra rolar aí, e eu já amei elas duas, né? Inclusive é incrível a gente ter uma personagem tão maravilhosa, né, gente, nessa série, se não a protagonista, né, uma mulher negra aqui, né? E na verdade toda essa série, né, gente, eu achei que ela tem muita diversidade, tem muita gente assim, de diferentes etnias, e eu achei que isso foi muito incrível porque foi, né, colocado assim na série de uma forma muito natural. Eu não achei que ficou aquela coisa assim, porque às vezes, né, eu sinto que algumas séries, alguns filmes, eles colocam diversidade meio que pra agradar,
né, o pessoal assim do Twitter, digamos assim. Então eles colocam pra ver, não, porque o pessoal vai dizer, ó, tá vendo que a gente aceita todo mundo, tá vendo que não sei o quê, mas fica aquela coisa meio falsa de que eles só querem dinheiro, tá? Eles só querem dinheiro das minorias, eles não estão realmente se importando. Mas aqui eu não senti essa vibe de que eles estão enfiando minoria só pra ganhar dinheiro, só pra, né, chamar a atenção e dizer, olha, veja como nós somos legais. Eu achei que realmente ficou uma coisa muito natural, né, porque todos os atores eu achei que eles combinaram muito bem com seus personagens, sabe? Tudo se encaixa muito bem. Você não sente que é uma questão dentro da série, porque, não, agora a gente tem uma protagonista que é uma mulher negra. Que é uma coisa que eu sentia nos filmes da Disney. Nos filmes da Disney eu sentia essa vibe, tipo, não, porque Rey é uma mulher, porque agora nós temos uma mulher que é a protagonista, que é a Jedi. Eu sentia que eles faziam um certo auê sobre isso, né? E assim, eu gosto da Rey, eu não odeio a Rey nem nada, mas eu sentia que eles faziam um auê sobre isso, sabe? Eles queriam mostrar, olha como a gente tem representatividade agora. Mas eu achei que nessa série não, nessa série eu amei, porque eles incluíram muitas pessoas diferentes, o elenco é muito diverso e isso é tratado com muita naturalidade. Eles só estão lá, então eu amei. Então ter todos esses personagens, né, gente, diversificados aqui nessa série, sendo tratados dessa forma, foi uma coisa que eu achei muito maravilhosa e um acerto da Disney. E ali no final, né, gente, desse episódio 2, a gente vai ver, né, um enfrentamento entre o Sol e a May. Mas aí a May acaba fugindo, né, que é o momento que ela e a irmã vão acabar se vendo pela primeira vez. E meio que todo mundo se separa. E o Sol, ele sabe, né, ele meio que já entendeu ali quem são as pessoas, né, que a May tá indo atrás. Então ele já sabe quem é o próximo, ele já sabe que é aquele Jedi Wookiee, né, que é o que provavelmente vai aparecer no próximo episódio, né, porque a ceninha dele já é o gancho aqui do final desse episódio 2, né. Então ele já sabe pra onde ela vai. Ele já sabe qual é a pessoa que ele tem que salvar e ele tá querendo ir pra lá, ele já tá na nave com o pessoal. Mas aí chega a insuportável da Vernestra falando, não, você tem que voltar aqui porque a gente vai ter uma reunião, assim, tô juntando aqui algumas pessoas pra gente ter uma conversa, né? E é interessante que ela fala assim, que ela tá juntando um conselho, mas eu não acho que seja realmente o Conselho Jedi, oficialmente, né? Parece que ela tá juntando ali um conselho meio que menor, como se fosse um grupo seleto, né? Porque a gente vê que ela quer deixar toda essa treta, né, meio que escondida, né? Que ela não quer que todo mundo fique sabendo que isso tá rolando, porque ela fala que pode ser, né, uma coisa assim que os inimigos políticos dos Jedi, eles vão acabar usando contra eles, né? Então ela quer ali deixar tudo meio que misterioso. Enfim, então ela não deixa, né, o Sol e o pessoal irem atrás desse outro Jedi. Ela fala, não, vocês têm que voltar aqui porque a gente tem que resolver as coisas dessa maneira. Então, enfim, sendo insuportável como sempre, gente. Já falei aqui, eu odeio a Vernestra, né? Mas enfim. Então o episódio termina com esse gancho, né, que agora o Sol ele tem que voltar ali, provavelmente, né, pra Coruscant pra encontrar esse pessoal desse conselho aí que a Vernestra, ela tá juntando. E a May, provavelmente, né, ela vai, né, provavelmente não, já é confirmado, que a May, ela vai lá tentar matar o Jedi Wookiee, que é o que a gente vai ver na semana que vem, gente. Eu achei a estreia dessa série muito maravilhosa, né, eu amei os 2 episódios, achei que tem muito potencial, amei os personagens, amei os atores, amei o elenco, amei tudo. Amei as temáticas também, essa coisa da dualidade, né, também gostei que tem uma coisa, né, um aspecto meio religioso aqui nessa série, na forma como eles estão lidando com a força, né, inclusive até alguns aspectos, assim, estéticos da série, né, visualmente você vê que tem uma coisa ali, né, que tem uma semiótica religiosa, né, então achei que isso é bem interessante. Eu acho que essa série ela vai abordar bastante essa questão de como a força, né, é uma coisa que existe ali no mundo, existe nessa galáxia, mas que ela pode ser expressada de formas diferentes, dependendo, né, da visão de mundo de cada um, dependendo da religião de cada um. Então, além dos Jedi, né, a gente provavelmente vai ter, talvez, os Sith aqui, né, sendo representados pelo mestre da May. Mas talvez a gente tenha aqui, provavelmente a gente vai ter também outras pessoas, outros grupos que usam a força de outra forma, né? Pelo menos alguns trailers deram a entender que isso ia acontecer. Então é uma série, assim, gente, que tem muito potencial, as temáticas têm muito potencial, né? Eu achei muito maravilhoso e é isso, né? Amei esses 2 episódios, semana que vem estou de volta aqui para falar sobre o episódio 3, né? Enquanto vocês esperam pelo episódio da semana que vem, né? Não deixem de assistir, caso vocês não tenham assistido ainda, os 2 vídeos que eu já postei aqui no canal sobre os livros, né, da Era da Alta República, que eu já li, né? Eu já comentei aqui no Show da Polly. Mas é isso, gente. Deixo vocês por aqui. Até mais!